Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Edinaldo. Vou te contar um relato que aconteceu comigo e com algumas pessoas da minha família. Causos que ainda arrepiam quando contados nas rodas de amigos, já que muitos presenciaram tais fatos. Esse primeiro caos ocorreu conosco, e nem sei se posso chamá-lo de sobrenatural. Porém, foi uma coisa bem esquisita de se presenciar. O segundo relato se passou com minha avó Maria, que disse ter sido verdade os fatos contados. Inclusive, ela me disse que até hoje, isso ainda funciona. Por último, e mais assombroso de todos, foi o caso do meu tio Adalberto, que presenciou a transformação de um lobisomem. Ele viu aquele velho virando bicho. Eu me lembro bem, Sam, que tinha 8 anos naquela época, quando conheci meu amigo Davi. O Davi era uma criança normal como a gente. Vivíamos brincando e conversando até bem tarde na rua. Inclusive, passamos 3 anos estudando juntos. Até aí, ele era normal como qualquer outra criança. Mas ele mudou na sua adolescência. Depois que sua mãe faleceu, o seu pai foi morar em outra cidade com ele. E por lá ficou até completar seus 19 anos. Quando voltou depois que seu pai faleceu, voltando a morar na casa de sua avó, junto com eles. Mas meu amigo Davi tinha mudado muito, Sam. Não era mais o mesmo que a gente costumava conhecer. Ele conversava com a gente e ficava junto. Mas isso era raro de se acontecer, pois o Davi começou a se meter com coisa errada. Roubos, drogas, essas coisas que não levam para um bom fim. Ele vivia se metendo em coisa errada e se escondendo de tempos em tempos. Depois voltava e começava a fazer tudo outra vez, assim como sempre fazia. Foram incontáveis as vezes que tentaram contra a vida dele. Mas fosse na faca, ou até mesmo na bala, o Davi sempre escapava das emboscadas. Um certo dia a gente estava num bar curtindo com os amigos. Foi quando ele chegou e começou a conversar. E nesse dia eu vi Sam, quando um cara chegou de moto e tentou atirar nele. Foram 6 tiros, todos disparados em cima dele, mas nenhum acertou o Davi. Acertou o rapaz que estava na frente dele, que infelizmente faleceu, o nosso amigo Anderson. Mas aquelas balas eram todas para o Davi, que escapou ileso daquele atentado, sem nenhum ferimento. Outra vez, Sam foi bem na porta da casa da avó dele. O chamaram para fora e deram 8 tiros. Apenas um acertou seu ombro. Fora essas, tiveram várias outras tentativas contra o Davi, até que uma certa vez conseguiram tirar a vida dele. Foi em uma manhã de sábado, enquanto saía para ir à casa de sua sogra. Vi a filha que estava com 3 anos de idade. Foi algo tão assim, Sam, que até ficamos espantados. Mas até aqui vocês podem imaginar. Isso é normal. É o caminho de toda pessoa que segue pelo que é errado. O cemitério, ou se não a cadeia. Eu também pensaria assim, se não fosse por conta da história de sua avó. Bom, a sua avó, a Dona Maria, ela era benzedeira. Diziam que ela havia fechado o corpo de Davi, inclusive na sala da minha casa. Ela disse que bala e faca nenhuma ia atingir o corpo do seu neto, o que de fato ocorreu, porque foram mais de 15 vezes. Era até algo de se impressionar. Porém, Sam, 2 dias antes do Davi morrer, a sua avó tinha falecido. E dizem os mais curiosos e supersticiosos que foi por causa disso que ele morreu.
Foi algo bem estranho que ainda hoje comentamos nas rodas de amigos. Não sei se isso tem algum fundamento, ou se Davi teve muita sorte e muito azar no fim, mas que ele escapou da morte várias vezes. Bom, isso foi verdade. Eu vi com meus próprios olhos. O segundo relato que venho trazer para os ouvintes é sobre uma história antiga da minha avó, que disse isso depois do que ouvimos da avó de Davi e da sua história que agora todos os ouvintes sabem. Bom, a minha avó conta que era moça naquela época. Tinha para 12 ou 14 anos de idade. Vivia fazendo chapéu de palha na casa da sua mãe e moravam de favor em umas terras de uma família conhecida por aqui como Mendes. Dentro dessa propriedade moravam muitas outras famílias e muita gente fazia os casais. Eles não se importavam porque a terra era muito grande e por ali a família foi ficando. Nesse meio de tanta gente, tinha a família de Dona Teresa e do seu Araújo, que contava com 6 filhos e 2 netos. Entre eles, tinha o Sebastião, que era o caseiro da fazenda onde todo mundo vivia. O Sebastião era uma pessoa muito boa e muito prestativa, mas bastante mulherengo e beberrão. De vez em quando era visto num bar tomando pinga. Porém, certo dia, ocorreu algo bem estranho e até inusitado por aquelas bandas. Encontraram Sebastião sem vida em uma estradinha, com marcas de tiro na cabeça e também nas costas. Foi aquela comoção e assombro de todo mundo. A minha bisavó, que era muito amiga de Dona Teresa, foi para lá antes que o corpo fosse velado. Ainda teriam que dar um banho e esperavam por um caixão comprado pelo patrão do Sebastião. E junto ia minha avó, que viu o rapaz vestido de branco e falecido em cima da cama. A minha avó conta que viu uma coisa que a deixou muito curiosa. A minha bisavó disse mais ou menos assim: "Olha, comadre, coloca essa moeda debaixo da língua do Sebastião. Quando ele for velado, quem matou ele vai voltar. E quando ele voltar, as feridas vão sangrar, e vocês vão saber quem foi o dito cujo que matou o Sebastião." E assim a Dona Teresa o fez, já que ninguém sabia quem teria feito aquilo com Sebastião, nem os motivos por trás daquilo tudo. Bem sã, o caixão chegou e começaram a velar o rapaz. Isso era por volta das 9 da manhã. Aos poucos, o pessoal foi chegando na casa de Dona Teresa para dar um último adeus. E minha avó ali do lado do caixão, esperando a ferida sangrar, para avisar sua mãe. Muito curiosa como era, ficava na porta e via quem chegava. Depois ia até o falecido, e nada da ferida sangrar. Até que lá para as 2 da tarde, já sem ânimo, a minha avó percebeu que o buraco da bala que tinha na testa dele começou a sangrar. Era bem pouco, mas começou a sangrar. Ela correu rápido na cozinha e avisou para sua mãe, que junta de Dona Teresa saíram para fora para ver quem que estava chegando. E era um tal de João, amiguíssimo de Sebastião. Um era a sombra do outro, amigo de bar e da lida diária. Ele já havia morto de bêbado e chorando de um jeito que não saía lágrimas. Ele abraçou a Dona Teresa e pegou na mão do seu Araújo. Logo depois, foi chorar no caixão do amigo, e a ferida minando sangue. Agora era tanto que tiveram que pegar um pano. O rapaz chorou e ficou por ali um pedaço. Depois saiu dizendo que ia procurar quem que tinha feito aquilo. Mas todos da casa já sabiam quem que tinha matado Sebastião. E foi justamente o próprio amigo.
Bom, porém, mesmo sabendo disso, ninguém foi atrás para tomar as dores. Até porque não tinham certeza de nada, apenas algo que os mais velhos tinham como indicativo de encontrar assassinos. Porém, Sam, é aqui que as coisas começam a tomar rumos diferentes. Sebastião era sempre visto falando com amigos e conhecidos em sonhos, dizendo que estava em um lugar muito escuro, que estava com raiva, que não esperava aquilo que fizeram com ele e que ainda ia se vingar. A minha avó, a minha bisavó, algumas tias de Sebastião e muitos outros conhecidos tiveram esse mesmo sonho por semanas e meses, logo depois do seu sepultamento. Inclusive, todo começo de mês, iam lá na casa de Dona Teresa para poder tirar o terço, já que o pessoal começou a ficar cabreiro e com medo daqueles sonhos. Bom, cerca de 6 meses depois desse ocorrido, outro ainda mais estranho aconteceu. Sabe o João, o amigo do Sebastião? Ele foi encontrado sem vida no meio da mata. Alguns disseram que o homem andava doido fazia meses, vendo vulto e escutando vozes. Andava dizendo que seu amigo Sebastião tinha voltado para lhe buscar, mas que ele não ia, até o dia em que o viram indo para a mata com a rede, dizendo que ia armar na beira do açude para passar a noite pescando. Mas lá na mata, o homem fez o nó do Tiradentes e foi dessa para melhor. Todos diziam que o amigo havia cumprido o que prometeu. Voltou e carregou o amigo. Mas isso eram histórias que o povo contava. Ninguém sabe direito como ocorreu, mas a moeda na língua, o sangue e também os sonhos foram todos reais. Por último, Sam, quero contar o relato do meu tio Adalberto. Esse meu tio mora na região rural até hoje, no mesmo lugar onde tudo aconteceu. Conta ele que todo mundo falava de um sujeito chamado Matias, um velho conhecido da região que morava sozinho. Ele não tinha família e nem ninguém por ele. Era sozinho no mundo, e muitos diziam que o sujeito virava bicho. Toda noite de quinta para sexta, era certo dele fazer a sua geração. Corria as estradas do interior e sumia nesse mundo, voltando só na manhã do outro dia. Não fazia mal a ninguém, mas assombrava de um jeito que era muito pior. O meu tio Adalberto, sabendo dessas histórias, foi ver se conseguia ver esse tal do lobisomem e vigiou a casa do sujeito por um bocado de dias, chegando a pegar até um resfriado por esperar o homem na frieza da noite, mas que nunca tinha visto tal criatura. Até a noite que ele não só viu, mas como também presenciou a macabra transformação de um lobisomem. O meu tio tinha a mania de ir até a casa de Dona Vanusa, uma velha conhecida nossa. Lá ela tinha uma televisão, e ele costumava assistir aos programas de noite, quando retornava da roça. Só que numa certa vez, em uma noite de quinta para sexta, enquanto retornava para casa por aquela estrada de chão, o meu tio se deparou com seu Matias, no meio do caminho, gemendo e deitado no chão. Até pensou que o homem tivesse tendo um passamento, ou que estava machucado com alguma coisa. Mas quando se aproximou para falar com o sujeito, ele sentiu um cheiro estranho. Parecia ovo podre misturado com sangue. Junto a isso, o homem grunhia de um jeito bem estranho. Não era como uma pessoa normal. Era um grunhido, meio como gemido de bicho. Até parecia muito com um cachorro. Vendo aquela esquisitice, ele andou para trás,
Foi para de trás de uma moita e ficou só observando. E de lá, presenciou uma coisa bem estranha. Aquele sujeito começou a se esticar e ficando cada vez mais grande e magro. E o pelo da cabeça do velho foi crescendo na direção das costas, ficando como uma juba ou crista de pelos. Os ombros e a cabeça pareciam que tinham se juntado. O sujeito que antes parecia uma pessoa, agora estava igual a um gorila, mas sem pescoço. Era muito magro e com muitos pelos nas costas. Uma coisa horrível, já que não era totalmente peludo. Era esquisito e assustador. O meu tio estava na frente daquilo e não saía do lugar. As suas pernas pesaram e ele ficou só observando a estranha criatura, que ora grunhia feito bicho e ora tentava falar como gente. E o meu tio ficou naquela agonia, esperando o bicho sair dali. Ele continuou o trajeto de sua casa, até que depois de alguns minutos, o bicho entrou na mata de uma vez, e ele só ouviu aquele som de mato quebrando e indo se distanciando lentamente. O meu tio conta que ainda demorou para se recuperar do susto. Estava com muito medo de se encontrar com a criatura pelo caminho, mas depois, com muito custo, conseguiu chegar em casa são e salvo, contando o que viu para minha avó, que disse que o bicho em questão era um lobisomem e que o tal Matias virava bicho desde muito tempo por ali. Após aquela noite, o meu tio ficou mais cabreiro quando saía. Não deixou de ir assistir na casa de Dona Vanusa, mas ele tomava mais cuidado e voltava mais cedo para sua casa. Ele nunca mais viu seu Matia com os mesmos olhos. E o sujeito ficou mais desconfiado após aquela noite, se distanciando mais do pequeno povoado. Eu não sei que fim se deu a esse homem, se faleceu de velhice ou se ainda anda por aí, perambulando sem rumo. Bom Sam, esses foram alguns relatos que tinham para contar. Esses causos são contados sempre na roda de amigos. Sempre que a gente se junta, não pode faltar essas histórias mal-assombrosas do interior. Causos como o de Davi, a macabra história de Sebastião e a moeda, e claro, o caos do meu tio e do seu Matias, o sujeito que virava bicho. Obrigado a todos por ouvirem as minhas histórias. Em breve estarei mandando causos de outros parentes. Obrigado, Sam, pela oportunidade. Desejo a todos uma ótima noite e fiquem com Deus. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.